Bom dia, meus irmãos, irmãs. Eu quero compartilhar com vocês algo que está escrito em Filipenses, no capítulo 4, do versículo 6 e 7. Diz assim a palavra de Deus: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pelas orações e súplicas, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Essa semana eu passei por uma experiência, uma situação que estava me incomodando com relação a algo que eu achava que já estava certo e não estava desenrolando por uma simples resposta de uma pessoa. E eu passei 2 dias incomodado com isso. E um dia de manhã, já no segundo dia que eu estava inquieto, eu percebi que eu não tinha colocado essa minha preocupação diante de Deus. E é justamente isso que a palavra nos diz aqui, para que nós não estejamos preocupados ou inquietos com as coisas, mas que nós coloquemos ela diante do Senhor em petições, orações e súplicas, e que Ele guardará os nossos corações, Ele nos acalmará. Muitas vezes nós vivemos no automático, meus irmãos. Nós dormimos e acordamos, e até lemos a palavra, meditamos e oramos, mas esquecemos que Deus nos pede coisas simples. Como Pai, Ele fala: venha a mim e peça a mim, coloque diante de mim as tuas coisas. Ore e fale sobre os seus problemas, e eu cuidarei do teu coração. Basicamente, esse versículo está falando isso. Não fique inquieto com as coisas, mas venha e compartilhe comigo, diz Deus. Isso nós não fazemos muitas vezes. Nós passamos dias e dias preocupados. Nós entramos em crises e nós não colocamos isso diante de Deus. Às vezes coisas simples nos tiram o sono e nós não colocamos isso diante de Deus. Nós pedimos outras coisas, às vezes materiais, às vezes coisas muito mais sérias, e perdemos o sono com coisas pequenas, ou perdemos tempo com coisas pequenas, coisas miúdas que não deveriam nos preocupar. Sabe, o que eu senti essa semana foi Deus me falando para que eu colocasse diante dele todas as coisas. E assim que eu decidi orar e eu estava dirigindo, eu falei: Senhor, então eu vou colocar diante do Senhor esse problema, para que o Senhor resolva, porque eu já falei com o rapaz e ele não me responde, simplesmente não me responde. Uma coisa tão simples, só era simplesmente me dar uma satisfação sobre uma situação, se estava indo, se não ia, enfim, algo simples, nada demais. Eu comecei a colocar diante de Deus então aquela situação. Eu falei: Senhor, eu vou entregar para o Senhor e não vou mais pensar nisso, não quero mais me preocupar com isso. E rapidamente o rapaz me respondeu, no mesmo dia, algumas horas depois, me pedindo perdão. Tinha acontecido várias coisas com a família dele, coisas de saúde. E depois disso, mais outras situações que eu estava pensando e que eu estava percebendo que estavam meio que atravancadas, eu coloquei diante de Deus coisas simples, e que foram resolvidas. Nós não devemos nos preocupar com coisa alguma, porque nós temos um Pai, um Deus que olha por nós. A Bíblia está cheia de versículos como esse, em Salmo 55, 17, Salmo 145, 18, Mateus 7, 7, 8. Todos esses versículos falam para que nós apresentemos as nossas orações diante de Deus e Ele cuidará de nós. Nessa manhã, então, meus irmãos, eu quero te incentivar a colocar diante de Deus o seu problema, entregar para Ele, porque aquilo que não conseguimos resolver, o Pai resolverá por nós. Se você tem algo a fazer, faça a sua parte. Se você tem um problema porque você fez algo errado, então você precisa se arrepender. Mas se é algo que não depende de você, se é algo que está travado, porque simplesmente as coisas não acontecem, coloque na mão de Deus e deixe que Ele resolva da melhor maneira possível. Amém? Que Deus te abençoe, que o seu dia seja guiado pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.